Meu nome é Raul, tenho 69 anos e vou contar uma coisa que destruiu tudo que eu achava que sabia sobre minha vida. Foi um exame médico simples que revelou uma verdade que minha falecida esposa levou para o túmulo. Sabe, minha filha, a gente passa a vida inteira achando que conhece nossa própria história, né? Eu tinha 62 anos quando fui fazer aquele bendito check-up médico. Era 2017. Tinha acabado de me aposentar depois de 40 e tantos anos, trabalhando na mesma fábrica. Comecei como operário, chão de fábrica mesmo, carregando caixa, operando máquina, suando a camisa todo santo dia. Com o tempo fui subindo, fiz curso técnico à noite, virei encarregado, depois supervisor. Uma vida de trabalho honesto, suado, daquele que a gente tem orgulho de contar para os netos. 40 anos batendo cartão, às vezes fazendo hora extra, às vezes virando turno quando precisava. A fábrica era a minha segunda casa, conhecia cada máquina, cada canto, cada funcionário. Carmen, minha esposa, sempre me encheu o saco para fazer exame médico. Mulher é assim mesmo, né? Fica preocupada com a saúde da gente, principalmente depois que a idade chega. Ela trabalhava no administrativo da mesma fábrica. Foi lá que nos conhecemos, inclusive. Ela novinha, digitando nota fiscal, eu já operário há uns anos. Engraçado como a vida tem dessas ironias, né? Ela que tanto falava de saúde, que tomava vitamina, que fazia caminhada todo dia, que comia essas porcarias integrais, foi embora primeiro. Mas deixa eu não me adiantar na história. Então lá fui eu pro urologista que o convênio cobria. Doutor novo, desses que saíram da faculdade ontem e acham que sabem tudo, pedem exame para tudo quanto é coisa. Próstata, sangue, urina, hormônio, até exame de fezes o desgraçado pediu. Disse que eu estava entrando na andropausa e precisava ver como andavam meus hormônios. Andropausa, veja só que nome chique essas coisas têm hoje em dia. No meu tempo, homem envelhecia e pronto, não tinha essa frescura de dar nome para tudo. Mas fazer o quê, né? Medicina moderna é assim mesmo. Fiz todos os exames que ele pediu. PSA para próstata, testosterona, um tal de FSH, LH, nomes que eu nem sabia que existiam. Tirei sangue que nem vampiro, mijei em potinho, fiz tudo o que mandaram. Voltei 2 semanas depois para pegar os resultados. Estava até tranquilo, sabe? Achava que no máximo ia ter que tomar algum remédio para pressão ou colesterol. Coisa de velho mesmo. Meu pai morreu de infarto aos 75, minha mãe de diabetes aos 72. Achava que meu problema seria por aí também. O doutor olhou os papéis com uma cara meio esquisita. Franziu a testa, olhou de novo, conferiu o nome para ver se não tinha trocado os exames. Aí me chamou para sentar e disse que meus hormônios estavam alterados. O FSH estava muito alto. Expliquei que não entendia nada daquilo, que para mim aquelas siglas eram chinês. Ele me explicou com paciência que FSH era o hormônio que estimula a produção de espermatozoides. E quando está alto demais, significa que o corpo está tentando produzir, mas não consegue. É como se o cérebro ficasse gritando para os testículos trabalharem, mas eles não respondem. Ele disse que precisava de mais um exame para confirmar, um espermograma. Eu até ri, perguntei para que isso aos 62 anos, com 3 filhos criados. Não estava pensando em ter mais filho mesmo. Carmen já tinha passado da menopausa há muito tempo. Mas ele insistiu, disse que era importante para entender o quadro completo da minha saúde hormonal, que podia estar relacionado com outros problemas, até com risco de câncer. Fiz o bendito exame, coisa chata, constrangedora para um homem da minha idade. Tive que ir naquela salinha, com revistinha e tudo mais, fazer o que tinha que fazer. Fiquei até com vergonha da moça do laboratório, mesmo ela sendo profissional vendo essas coisas todo dia. Mas fiz, entreguei o potinho e fui embora querendo esquecer daquilo. Voltei 1 semana depois para o resultado. Nunca mesmo vou esquecer a cara do doutor quando me chamou para sentar. Era a cara de quem vai dar notícia ruim. Sabe quando o médico faz aquela expressão de pena misturada com profissionalismo? Pois é.
Era essa cara que ele estava fazendo. Ele pegou o papel, ajustou os óculos e disse que o resultado mostrou a zoospermia. Eu não entendi bolhufas nenhuma, perguntei o que era isso. Ele explicou que significava que eu não tinha espermatozoides. Zero. Nada. Nenhum. Nenhum espermatozoide sequer no exame. Olhei para ele como se ele estivesse falando grego. Disse que devia estar enganado, que o laboratório errou, que trocaram os exames. Eu tinha 3 filhos, Roberto de 35, Marcos de 33 e Sandra de 31, todos saudáveis, graças a Deus. Como é que eu não tinha espermatozoide? Ele ajustou os óculos de novo, olhou os papéis como se quisesse que eles dissessem outra coisa e explicou que o exame era claro. E pelos meus hormônios, pelo FSH tão alto, isso não era recente. Eu tinha azospermia não obstrutiva, provavelmente congênita. Em português, claro, eu nasci assim. Sempre fui estéril, desde sempre. Meu mundo começou a girar ali mesmo naquele consultório. As paredes pareciam se fechar. O ar ficou pesado. 40 anos de casamento. 3 filhos. 3 gestações que acompanhei. 3 partos que assisti. 3 cordões umbilicais que vi cortar. Como isso era possível? O doutor tentou explicar que existiam várias possibilidades. Talvez houve algum tratamento de fertilidade que eu não lembrava, doação de esperma que fizemos e esquecemos com o tempo. Mas eu sabia que não. Nunca fizemos nada disso. As gestações de Carmen foram naturais, sem tratamento nenhum. Roberto foi até meio que acidente. Viemos a casar por causa da gravidez. Como pode ser acidente se eu não podia engravidar ninguém? Saí daquele consultório com as pernas bambas. O mundo lá fora continuava normal. Carros passando, pessoas andando, sol brilhando. Mas, para mim, tudo tinha mudado. Cada pessoa que eu via na rua parecia estar rindo de mim. O corno que não sabia que era corno. Dirigi para casa no automático, sem conseguir processar o que tinha ouvido. Quando cheguei em casa, Carmen estava na cozinha fazendo almoço. Já estava com a saúde debilitada há uns meses, problema no coração, mas ainda insistia em cozinhar. Disse que homem não sabe fazer comida direito, que se deixasse comigo ia ser miojo todo dia. Ela estava de costas, mexendo a panela, cantarolando uma música antiga como sempre fazia. Por um momento, tudo parecia normal. Nossa vida de sempre, nossa rotina de aposentados. Ela perguntou como foram os exames sem nem se virar. Eu disse que estava tudo bem, que depois conversávamos. Não conseguia olhar para ela, não conseguia imaginar como ia perguntar de quem eram nossos filhos. Nossos? Ou só dela? Subi para o quarto dizendo que ia descansar um pouco. Fiquei olhando as fotos de família na parede. Roberto formando em engenharia, todo orgulhoso com o diploma na mão. Lembro do sacrifício que fizemos para pagar a faculdade particular, as mensalidades apertadas, mas valeu a pena ver ele formado. Marcos recebendo o diploma de professor, seguindo a vocação mesmo, ganhando pouco. Sandra no dia da formatura em enfermagem, linda no jaleco branco. Comecei a reparar em detalhes que nunca tinha notado. Roberto tinha o nariz fino, aristocrático. Nada parecido com o meu, que é largo, de português. De quem ele herdou aquele nariz. Marcos tinha olhos verdes. Nem eu nem Carmen temos olhos claros. Carmen sempre disse que era da avó dela. E eu, idiota, acreditava. Sandra era a única que parecia um pouco com Carmen. O formato do rosto, o sorriso. Mas o resto? De quem era o resto? Passei a noite em claro, revirando na cama. Carmen perguntou se eu estava bem. Disse que eu estava estranho desde que voltei do médico. Menti dizendo que era coisa da idade, que a aposentadoria mexe com a cabeça da gente. Ela se aconchegou em mim como fazia há 40 anos. Passou a mão no meu peito, beijou meu ombro. Os gestos de sempre, o carinho de sempre. Mas agora tudo parecia falso, teatral. Como eu ia confrontar ela? Como ia perguntar se me traiu por 40 anos? E se ela negasse? E se confirmasse? O que seria pior? No dia seguinte, enquanto ela foi ao mercado, liguei para marcar o exame em outro laboratório.
Precisava ter certeza absoluta. Precisava que aquele médico estivesse errado, que o laboratório tivesse se enganado, que fosse tudo um mal-entendido. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, uma vozinha já me dizia que minha vida nunca mais seria a mesma. E estava certa, viu? Estava certinha demais. Marquei o segundo exame no melhor laboratório da cidade, desses particulares que cobram o olho da cara, mas que todo mundo confia. Não contei nada para Carmen, disse que ia resolver umas coisas no banco. Mentira tem perna curta, dizem, mas às vezes a gente mente para se proteger da verdade, né? Dessa vez, procurei um urologista mais experiente, Dr. Mendes, uns 70 anos, barba branca, consultório cheio de diplomas na parede, desses médicos antigos que a gente confia mais. Levei todos os exames anteriores numa pasta. Ele examinou tudo com calma, sem pressa, fazendo anotações num caderninho. Médico velho é assim, não confia só em computador. Ele me examinou também, apalpou, fez toque, pediu para tossir, aquelas coisas todas que homem odeia, mas precisa fazer. Depois sentou na frente e foi direto ao ponto, sem rodeios. Disse que ia pedir para repetir não só o espermograma, mas também uns exames genéticos, para esclarecer de uma vez se era algo que aconteceu durante a vida ou se eu nasci assim. Explicou que algumas coisas podem causar infertilidade ao longo da vida, cachumba na adolescência, pancada nos testículos, radioterapia, várias coisas. Mas, pelo que ele viu nos meus exames anteriores, parecia ser congênito mesmo. Fiz todos os exames novamente. Sangue, e muito sangue. Acho que tiraram uns 10 tubos. Hormônios, genética, até um ultrassom dos testículos o homem pediu. Cada exame era uma tortura, não pela dor física, que não tinha, mas pela angústia do que poderia confirmar. Era como estar no corredor da morte esperando a execução, sabendo que ela vem, mas torcendo por um indulto de última hora. A espera pelo resultado foram os piores 15 dias da minha vida. Não conseguia comer direito, o estômago embrulhado. Não conseguia dormir, ficava olhando para o teto pensando. Durante o dia tentava me distrair com qualquer coisa. Arrumei a garagem toda, consertei a cerca, pintei o portão, qualquer coisa para não pensar, mas não adiantava. A dúvida me consumia por dentro como um câncer. Inclusive, Deus que me perdoe, mas eu preferia um câncer do que a confirmação de paternidade e traição. Carmen notava que eu estava diferente. Mulher tem esse sexto sentido, né? 40 anos juntos, então, ela conhecia cada canto do meu rosto, cada ruga, cada expressão. Sabia quando eu estava preocupado, quando estava triste, quando estava escondendo alguma coisa. A gente aprende a ler o outro como se fosse um livro aberto. Mas dessa vez eu fechei o livro. Tranquei e joguei a chave fora. Ela perguntava o que estava acontecendo e eu desconversava. Dizia que era coisa de aposentado, que a gente fica meio perdido sem a rotina do trabalho, que estava com saudade dos colegas da fábrica. Ela fingia que acreditava, mas eu via no olhar dela que sabia que tinha algo mais. Às vezes, me pegava olhando para ela, estudando seu rosto, procurando sinais de mentira em cada gesto, e ela perguntava por que eu estava olhando tanto. Eu dizia que era porque ela estava bonita, e ela ria, dizendo que eu estava ficando gagá. Durante esses 15 dias, comecei a repassar nossa vida toda na minha cabeça. Quando nos conhecemos, ela tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na fábrica como auxiliar administrativa. Eu tinha 24, já era operário há uns anos. Ela era a moça mais bonita do escritório, todos os homens babavam, mas por algum motivo que eu nunca entendi, ela escolheu logo eu. Operário sujo de graxa, sem estudo, sem futuro promissor. Namoramos escondido por uns meses, porque a fábrica não via com bons olhos namoro entre funcionários de setores diferentes. Depois não teve mais como esconder. Ela apareceu grávida. Foi um escândalo na época. O pai dela queria me matar. Disse que eu tinha desonrado a filha dele. Casamos às pressas. Uma cerimônia simples no cartório.
ela já com a barriga aparecendo. Roberto nasceu 5 meses depois do casamento. Todo mundo contava nos dedos, mas ninguém falava nada na nossa cara. Nasceu lindo, saudável, um menino perfeito. Eu estava lá na hora do parto, vi ele sair, vi o primeiro choro. Cortei o cordão umbilical com a mão tremendo. Era meu filho, meu primogênito. Marcos veio 2 anos depois. Dessa vez planejado. Queríamos dar um irmão para o Roberto. Carmen tinha voltado a trabalhar depois da licença maternidade. Tínhamos conseguido alugar uma casinha melhor. As coisas estavam se ajeitando. O parto foi mais difícil. Ele nasceu com o cordão enrolado no pescoço, quase morreu. Mas sobreviveu, forte, lutador desde o começo. Lembro de segurar aquele serzinho roxo nos braços e prometer que ia proteger ele de tudo. Promessa de pai. Sandra foi surpresa. Carmen tomava pílula. Não queríamos mais filhos. 2 meninos já dava trabalho demais, gastava demais. Mas ela veio assim mesmo. Dizemos que foi presente de Deus. Nasceu numa madrugada chuvosa. O carro quebrou no caminho do hospital. Ela quase nasceu no táxi. Chegamos em cima da hora. Sandra nasceu minutos depois. Pequeninha, delicada. Parecia uma bonequinha. Minha princesa, eu chamava. Chegou o dia de pegar os resultados. Dr. Mendes me recebeu no fim do expediente, quando o consultório estava vazio. Já imaginei que não era boa coisa. Médico que marca consulta no fim do dia é porque a conversa vai ser longa e difícil. Ele estava com todos os exames espalhados na mesa. Gráficos, números, termos médicos que eu não entendia. Ajustou os óculos, entrelaçou os dedos e foi direto ao ponto. Confirmamos o diagnóstico, ele disse. Azoospermia completa. 0 espermatozoides. Os exames genéticos mostram que é uma condição congênita. O senhor tem uma alteração genética chamada microdeleção do cromossomo Y. É de nascença. Eu olhei para ele esperando que dissesse que era brincadeira, que era pegadinha, que tinha câmera escondida filmando. Mas médico não brinca com essas coisas, né? A cara dele era séria, profissional, mas com um toque de pena. Ele sabia o que aquilo significava. Perguntei se eu nunca pude ter filhos, nunca mesmo, em momento nenhum da vida. Ele confirmou que nunca. Essa condição impede completamente a produção de espermatozoides, desde o nascimento até a morte. É impossível, ele repetiu, impossível eu ter gerado filhos biologicamente. Nem com tratamento, nem com remédio, só com milagre. Mas dificilmente um milagre 3 vezes. Sabe quando você sente o chão se abrir? Quando o mundo perde o sentido. Foi assim. 62 anos de vida, 40 de casado, 3 filhos criados, netos a caminho, e agora um médico me dizendo que nada disso era verdade. Ou melhor, que parte disso não era verdade. A parte mais fundamental. Comecei a falar dos meus filhos, que eles existiam, que eu estava ali quando nasceram, que acompanhei tudo. Dr. Mendes tirou os óculos, limpou com o jaleco um gesto para ganhar tempo antes de falar o óbvio. Ele disse que existiam várias explicações possíveis. Foi falando tudo que aquele doutor mais novo já tinha me falado. Ele não precisou terminar. Nós 2 sabíamos qual era a outra opção. A opção que eu não queria considerar, mas que gritava na minha cara. Se eu não podia ter filhos e nunca fizemos tratamento nenhum, então os filhos não eram meus, eram de outro. Carmen tinha me traído. Não uma vez, 3 vezes pelo menos. Ou pior, tinha um caso duradouro com alguém. O doutor disse que eu precisava conversar com minha esposa, que podia haver algo que eu não sabia, alguma explicação que faria sentido. Mas que explicação? Que ela transou com outro e me fez de trouxa por 40 anos? Que criei os filhos de outro homem como se fossem meus? Saí dali destruído, completamente destruído. Dirigi sem rumo pela cidade por horas. Parei num bar desses de beira de estrada. Pedi uma cachaça. Depois outra. E outra. Não sou de beber, mas naquele dia precisava de algo para anestesiar a dor.
A dor de saber que minha vida inteira foi uma mentira. Quando finalmente cheguei em casa, era quase meia-noite. Fui colocado em um táxi pelo dono do bar. Estava miando de bêbado. Carmen estava acordada, preocupada, me esperando na sala. Disse que ligou para o meu celular 1000 vezes, que pensou que tinha acontecido algum acidente, que quase chamou a polícia. O rosto dela estava marcado de preocupação genuína, os olhos vermelhos de quem chorou. Olhei para ela, minha esposa de 40 anos, a mulher que dividiu a vida comigo, mãe dos meus filhos. Não, pera. Mãe dos filhos dela, com outro. Uma pergunta que queimava na garganta, mas não conseguia sair. Quem é o pai dos nossos filhos, Carmen? Naquela noite, depois de chegar bêbado e preocupar Carmen, eu disse que tinha resolvido umas coisas complicadas da aposentadoria e acabei bebendo com uns ex-colegas de trabalho que encontrei por acaso. Mentira, claro. Mas como dizer a verdade? Ela me ajudou a tirar a roupa, me colocou no banho, fez café forte. Cuidou de mim como sempre cuidou em 40 anos de casamento. Enquanto ela me secava, passando a toalha nas minhas costas, eu pensava: essa mulher me traiu. Essa mulher que está aqui cuidando de mim teve filhos com outro homem e me fez acreditar que eram meus. No dia seguinte, acordei com a decisão tomada. Ia investigar antes de confrontar Carmen. Ela já estava doente, diagnosticada com insuficiência cardíaca havia uns 6 meses. Tomava um monte de remédios, tinha que evitar estresse, fazer repouso. Os médicos diziam que o quadro era controlável, mas precisava de cuidados. Como eu ia jogar uma bomba dessas no colo dela? Podia matar ela do coração, literalmente. Aquela noite que cheguei naquele estado, ela passou o outro dia inteiro deitada, porque o coração estava acelerado demais. Disse que estava fadigada, e eu já me culpei por isso. Eu estava em uma sinuca de bico, entende, minha filha? A mente da gente é cruel quando começa a duvidar. Tudo vira evidência. Cada memória é reinterpretada, cada momento é visto sob nova luz. Lembrei das vezes que Carmen trabalhou até tarde no escritório. Eram muitas, principalmente na época que as crianças eram pequenas. Ela dizia que era fechamento de mês, balanço, relatório urgente. Eu acreditava, claro. Ela chegava cansada, tomava banho e dormia. Às vezes nem jantava. Cansada de trabalhar ou cansada de outra coisa? Lembrei das reuniões que ela tinha com o patrão, Dr. Armando. Ele era o dono da fábrica, herdou do pai, um império de 3 fábricas na região. Homem distinto, sempre de terno e gravata, cabelo grisalho sempre bem penteado, perfume caro que dava para sentir de longe. Casado com Dona Elizabeth, uma mulher da sociedade, dessas que organizam baile de debutante e chá beneficente. Família tradicional, dessas que sai no jornal da cidade, que tem sobrenome importante. Doutor Armando sempre foi gentil com nossa família. Gentil demais, pensando agora. Quando o Roberto nasceu, ele mandou flores para o hospital. Um arranjo enorme, caro, com cartão escrito para a funcionária mais dedicada. Achei normal na época, coisa de patrão bom que valoriza funcionário. Quando Marcos nasceu, ele deu 1 semana extra de licença para Carmen, além do que a lei mandava. Generosidade, pensei. Sandra ganhou um enxoval completo de presente da empresa quando nasceu. Roupinhas importadas, carrinho alemão, berço de madeira de lei. Presentes caros demais para uma simples funcionária administrativa, porque nunca questionei. E as coincidências começaram a fazer sentido. Carmen foi promovida logo depois que Roberto nasceu. De auxiliar administrativa para assistente executiva. Salário dobrou. Disseram que era por mérito, por competência. Será? Depois que Marcos nasceu, ganhou outro aumento. Depois de Sandra, virou chefe do setor administrativo. 3 filhos, 3 promoções. Mérito ou pagamento? Uma tarde, enquanto Carmen cochilava no sofá por causa dos remédios do coração, fui ao nosso quarto e abri o álbum de fotografias antigo, aquele que ficava no fundo do guarda-roupa. Foto do nosso casamento, nós 2 jovens, cheios de sonhos.
fotos da lua de mel na praia, 3 dias só porque era o que podíamos pagar. Fotos dos meninos crescendo, primeiro aniversário, primeiro dia de aula, primeira comunhão, formaturas. Peguei uma foto de Roberto na formatura de engenharia e fui até o espelho do banheiro. Coloquei a foto do lado do meu rosto. Procurei semelhanças, qualquer coisa. Os olhos? Não. Os dele eram amendoados, os meus redondos. O nariz? Já disse, completamente diferente. O queixo? O dele era quadrado, marcado, o meu redondo, a testa, a dele alta, a minha baixa. O cabelo? O dele liso, o meu ondulado. Éramos 2 estranhos dividindo uma foto. Fiz o mesmo com fotos de Marcos e Sandra. Nada. Nenhuma semelhança significativa. Como eu nunca tinha percebido, a gente vê o que quer ver, né? Acredita no que precisa acreditar. O amor cega, dizem. No meu caso, cegou por 40 anos. Desci para a garagem e peguei uma caixa com documentos antigos que guardávamos. Certidões de nascimento, carteiras de vacinação, boletins escolares, tudo organizado por Carmen em pastas etiquetadas. Sempre foi organizada com essas coisas. Roberto nasceu em 15 de maio de 1982. Fazendo as contas de gravidez, Carmen teria engravidado em agosto de 1981. Agosto. Puxei da memória. Época do balanço anual da fábrica. Carmen sempre ficava até tarde ajudando com os relatórios financeiros. Às vezes, virava à noite. Eu trabalhava no turno diurno, chegava em casa e ela ainda estava na fábrica. Fechamento é assim mesmo, ela dizia. E outra coisa muito impressionante que me lembrava. Eu perdi a virgindade com ela. E ela dizia que tinha perdido a dela comigo também. Sabe, eu não tinha experiência de nada, então confiei, acreditei de olhos fechados, de mão no fogo na palavra dela. Marcos, nascido em 20 de julho de 1984. Concepção em outubro de 1983. Outubro, mês do aniversário da empresa. Todo ano tinha festa grande, às vezes em hotel fazenda, às vezes em salão de eventos. Funcionários do escritório sempre iam. Eu, como operário, não era convidado para essas coisas chiques. Carmen ia como representante do setor administrativo. Voltava de madrugada dizendo que foi cansativo, que teve que ficar conversando com o cliente e fornecedor. Foi numa terça-feira de manhã cedo que tudo mudou de novo. Acordei com Carmen ofegante do meu lado, a mão no peito, o rosto contorcido de dor. Ela mal conseguia falar, só apontava para o peito e fazia sinal que não conseguia respirar. Chamei a ambulância correndo, o coração disparado, as mãos tremendo. Em 15 minutos chegaram, mediram a pressão, fizeram eletro ali mesmo e saíram correndo com ela para o hospital. Insuficiência cardíaca aguda, o paramédico disse. Situação grave. No hospital levaram ela direto para a UTI. Eu fiquei do lado de fora, vendo pela janelinha ela toda entubada, cheia de fios, máquinas apitando, soro no braço, aquele tubo horrível na garganta. Minha Carmen, que sempre foi tão forte, tão cheia de vida, que trabalhou a vida toda, que criou 3 filhos, que cuidou de casa, que cuidou de mim, parecia uma boneca quebrada naquela cama de hospital. Pequena, frágil, indefesa. Liguei para os meninos. Roberto veio de São Paulo dirigindo feito louco, chegou em 3 horas. Um recorde. Marcos largou as aulas no meio, pediu para a direção da escola substituir ele. Sandra chegou chorando, ainda com o uniforme do hospital onde trabalhava, tinha saído correndo do plantão. Todos perguntavam o que tinha acontecido, como ela estava, se ia ficar bem. Eu não tinha resposta, ou tinha respostas demais e nenhuma que pudesse compartilhar naquele momento. Dr. Felipe, o cardiologista, foi honesto como médico, bom tem que ser. O quadro era grave, muito grave. O coração dela estava funcionando com 30% da capacidade. Iam fazer o possível, mas a família devia se preparar para o pior. Preparar para quê? Para perder a mulher da minha vida? Para deixar ela ir sem confrontar sobre a verdade?
Para continuar vivendo uma mentira para o resto da vida? Para enterrar junto com ela o segredo que me corroía? Ela melhorou um pouco no segundo dia. Tiraram os tubos, ela conseguiu falar. Fraca, rouca, mas era a voz dela. Quando entrei no quarto, ela abriu os olhos devagar e tentou sorrir. Segurei a mão dela, tão magra agora, tão frágil, as veias saltadas, a pele fina como papel. Ela sussurrou meu nome e pediu para eu cuidar dos meninos. Promete que cuida deles, ela disse com a voz falha. Os olhos marejados, sabendo que talvez não saísse dali. Meninos, nossos filhos. Filhos dela com outro, mas que ela ainda chamava de nossos. A pergunta queimava na garganta. Era a hora? Era justo? Ela estava morrendo. Era cruel confrontar? Ou era a minha última chance de saber a verdade? Olhei nos olhos dela, aqueles olhos castanhos que me enfeitiçaram quando éramos jovens, que me fizeram pedir ela em namoro, em casamento, que olhei por 40 anos toda manhã ao acordar. Vi medo ali. Medo da morte? Ou medo de que eu soubesse? Comecei a falar que precisava perguntar uma coisa, mas ela apertou minha mão com a pouca força que tinha e disse não. Agora, não. Por favor. Será que ela sabia o que eu ia perguntar? Será que sempre soube que um dia eu descobriria? Ou era só o medo de morrer que fazia ela pedir silêncio? Roberto entrou no quarto nesse momento. Mãe, como a senhora está? Ele perguntou, beijando a testa dela. O amor de filho nos olhos de Roberto era genuíno. O amor de mãe nos olhos de Carmen também. Durante 5 dias, Carmen lutou entre a vida e a morte. Teve altos e baixos, momentos de lucidez e outros de delírio, por causa da medicação pesada. Os 3 filhos se revezavam no hospital. Sandra conseguiu licença do trabalho dela para ficar direto. Marcos vinha depois das aulas. Roberto ficava às noites. Eu ficava o tempo todo. Via os 3 cuidando da mãe com dedicação, amor, carinho. Família unida. Numa tarde, Carmen teve um delírio forte por causa da morfina. Começou a falar coisas desconexas, misturando passado e presente. De repente, chamou por Armando. Armando não, ela disse. Não pode. Raul vai descobrir. Meu coração gelou ali mesmo. Roberto estava do lado. Achou que era só delírio mesmo. Mãe, é o Roberto, ele disse. Pai está aqui do lado. Ela voltou a si, me olhou assustada, os olhos arregalados. Perguntou o que tinha dito. Eu menti que não tinha dito nada que descansasse. Mas eu sabia agora. A confirmação que eu não queria veio no pior momento possível, no leito de morte dela. Armando, doutor Armando, o patrão, o pai dos meus filhos. Não dos filhos dele que eu criei achando que eram meus. Tudo fazia sentido agora. As promoções, os presentes, as gentilezas, os horários estendidos no trabalho, as viagens, as reuniões. Era certo, eles tinham um caso. No último dia, ela teve uma melhora súbita que até os médicos se surpreenderam. Conseguiu conversar com cada filho individualmente. Roberto primeiro. Meia hora sozinhos. Saiu chorando. Marcos depois, uns 20 minutos. Saiu sério, calado. Sandra por último, as duas chorando abraçadas. Depois pediu para falar comigo a sós. Quando ficamos sozinhos, ela me olhou longamente. Parecia querer memorizar meu rosto, ou procurar perdão nele. Perguntou se eu achava que ela tinha sido uma boa esposa. Respondi que tinha sido a melhor, porque apesar de tudo, era verdade em muitos aspectos. Ela cuidou de mim, da casa, criou os filhos bem, nunca me desrespeitou publicamente. Só me traiu e me fez de trouxa. Mas fora isso. Então ela perguntou se eu a perdoava. Por tudo, por qualquer coisa. A voz dela tremeu nessa hora. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela sabia, não sei como, mas ela sabia que eu sabia. Talvez meu comportamento dos últimos dias tinha entregado. Talvez instinto feminino.
Talvez ela sempre soube que um dia a verdade viria à tona. Naquele momento, com ela morrendo na minha frente, com os filhos do lado de fora esperando, com 40 anos de vida juntos, eu disse que perdoava, por tudo. A alívio passou pelo rosto dela, como se eu tivesse tirado o peso do mundo das costas dela. Ela sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno, e disse para eu cuidar dos nossos filhos. Frisou bem o nossos. Disse que não importava o que acontecesse, o que descobrissem, o que dissessem. Eles eram nossos filhos. A ênfase na palavra foi clara. Era uma confissão sem confessar, um pedido de segredo. 2 horas depois, ela se foi. Dormindo. Tranquila. O monitor cardíaco apitou. Aquele som horrível de filme que a gente nunca quer ouvir na vida real. Os médicos entraram correndo, tentaram reanimar com aqueles choques que fazem a pessoa saltar, mas não adiantou. Carmen estava morta, levando o segredo que já não era mais segredo, mas que nunca foi dito em voz alta, morrendo com a mentira intacta, a honra preservada, os filhos sem saber. O velório foi concorrido. Carmen era querida na cidade, funcionária exemplar, aposentada havia pouco, mãe dedicada, esposa fiel. O padre falou sobre família, sobre amor, sobre dedicação, sobre o exemplo de mulher que ela foi. Cada palavra era uma facada. Esposa fiel. Que piada. Um carro enorme, um Rolls-Royce Cullinan preto, estacionou sem fazer barulho. Parecia mais um tanque de luxo. De dentro saiu o doutor Armando, amparando Dona Elizabeth. Ele já estava velho, uns 75 anos, cabelo todo branco, mais curvado, mas o homem ainda era uma montanha de poder. Apertou minha mão, os olhos marejados de lágrimas verdadeiras. Uma funcionária excepcional, seu Raul, ele disse. A empresa perde muito, uma grande mulher. Olhei dele para o carro. O luxo desmedido que a ascensão de Armando na vida representava. E então olhei para o rosto dele. Os olhos verdes iguais aos de Marcos, o nariz fino igual ao de Roberto, o queixo marcado que Sandra herdou, a resposta para a minha infertilidade estava ali, descendo de um carro de milhões, e eu, o supervisor, só notei agora. Como fui tão cego por tanto tempo? Depois, ele e a esposa foram abraçar meus filhos. Percebi que na vez do doutor Armando ficou mais tempo no abraço. Murmurou condolências no ouvido de cada um. Ele sabia, sim, da possibilidade de ser pai de cada um deles? Depois que os meninos voltaram cada um para sua vida, a casa ficou em silêncio. Um silêncio que gritava. Cada canto tinha uma lembrança de Carmen. Mas agora todas pareciam manchadas pela verdade que eu conhecia. O perfume dela ainda estava nas roupas do guarda-roupa, no nosso colchão. A xícara preferida dela ainda estava na pia. Comecei a vasculhar tudo metodicamente. Gavetas, armários, caixas no sótão, maletas velhas, tudo. Carmen sempre foi organizada. Guardava cada papel, cada documento, cada lembrança. No guarda-roupa dela, no fundo de uma caixa de sapatos que nunca vi ela usar, achei um envelope amarelado. Dentro, uma chave pequena, dessas de gaveta ou cofre antigo. Procurei por dias até achar o que ela abria. Era uma gaveta secreta na escrivaninha antiga, que ficava no quartinho de costura, aquela escrivaninha que era da mãe dela e que ela nunca deixou eu jogar fora. A gaveta estava disfarçada, parecia decoração. Lá dentro, o tesouro maldito que confirmou tudo. Encontrei fotos, algumas de Carmen com os meninos em lugares que eu não lembrava dela ter ido. Um parque de diversões, uma praça. Armando segurando Roberto no colo, os dois sorrindo, pai e filho. Tinha também extratos bancários de uma conta que eu não conhecia, banco diferente do nosso. Depósitos regulares, todo dia 5 de cada mês, por décadas. Não era muito, mas era constante. 1.000, 2.000, às vezes 5.000. Dinheiro dele? Pensão informal para os filhos que ele não podia assumir publicamente? Pagamento pelo silêncio? As datas batiam. Os depósitos maiores coincidiam com épocas de gastos grandes.
Entrada do carro, reforma da casa, faculdade dos meninos. Nesse momento eu soube o que precisava fazer. Precisava ter certeza absoluta, científica, inquestionável. Liguei para o laboratório mais conceituado da capital. Perguntei sobre exame de DNA de paternidade. Explicaram que precisava de amostras minhas e dos supostos filhos. Perguntei se dava para fazer discretamente, sem eles saberem. Disseram que sim, com fios de cabelo, saliva em copo, escova de dente, várias opções. Sabe que não achei caro o danado do teste? Eu estava até pensando que teria que fazer um empréstimo consignado e tudo, porque nos anos 80 esses testes eram uns 10 mil reais. Eu tinha que fazer 3, imagina só? Mas, e se eu te disser que cada teste não passava de 600 pila cada? Até fiquei feliz. De verdade, não imaginei que seria barato assim. Isso em 2018, aqui em São Paulo mesmo. Roberto veio me visitar no fim de semana seguinte. Eles moravam longe, então sempre vinham para pouso. Trouxe a esposa e meus 2 netos. Enquanto ele tomava banho, entrei no quarto e peguei fios de cabelo da escova dele. Vários fios, para garantir. Me senti um lixo fazendo isso, um detetive investigando o próprio filho, mas eu precisava da verdade completa. Marcos veio almoçar na semana seguinte. Fez isso desde que Carmen morreu. Vem almoçar comigo uma vez por semana para eu não ficar sozinho. Guardei escondido o copo de vidro que ele usou num saco plástico que fui orientado. Sandra foi mais difícil. Ela sempre foi mais cuidadosa, mais observadora. Tive que inventar que estava com muita saudade, que a casa estava muito vazia, chamei ela para passar o fim de semana. Ela veio preocupada, achou que eu estava entrando em depressão. Passei 2 dias atuando, fingindo estar mais triste do que estava, só para não levantar suspeita. Quando ela foi embora, peguei cabelos do travesseiro, da escova, até da toalha. Me senti o pior ser humano do mundo fazendo isso. Investigando meus próprios filhos como um criminoso. Os filhos que criei, que amo, que são minha vida, mas eu precisava saber com certeza absoluta. A dúvida estava me matando por dentro. As amostras foram para o laboratório. 15 dias de espera, disseram. 15 dias que pareceram 15 anos. Eu não dormia direito, não comia direito. Emagreci 5 quilos para você ter ideia, minha filha. Os meninos ligavam preocupados. Diziam que eu precisava me cuidar, que mãe não ia querer me ver assim. Mãe, a santa mãe que eles idolatravam. Se soubessem a verdade... O dia de pegar os resultados finalmente chegou. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui assinar o protocolo de retirada. A moça do laboratório me entregou 3 envelopes lacrados, um para cada filho. Sentei no carro no estacionamento mesmo, não conseguia esperar chegar em casa. Abri o primeiro envelope. Roberto. Li direto à conclusão. Probabilidade de paternidade, 0%. 0. Nada. Nenhuma chance de ser meu filho biologicamente. O papel tremeu na minha mão, mesmo esperando, mesmo já sabendo no fundo, ver ali escrito, preto no branco, científico, definitivo, era diferente. Roberto não era meu filho. Segundo envelope, Marcos. Probabilidade de paternidade, 0%. 2 dos meus meninos não eram meus. Respirei fundo antes de abrir o terceiro. Sandra, minha caçula, minha princesa, a que mais parecia comigo no jeito. Probabilidade de paternidade, 0%. Todos, os 3, nenhum era meu filho biologicamente. Não sei quanto tempo fiquei ali no carro, olhando para os papéis. O sol se pôs, o estacionamento esvaziou, o segurança veio bater no vidro perguntar se estava tudo bem. Nada estava bem. Nada nunca mais seria bem. Mas aí me veio outro pensamento. E os anos de amor, de cuidado, de presença, isso também era mentira? Quando Roberto quebrou o braço aos 7 anos e eu passei a noite no hospital com ele, isso foi mentira. Quando ensinei Marcos a dirigir, quando assisti Sandra se formar, isso foi mentira? O DNA define paternidade? Ou o amor define? Não. Que se dane a filosofia. Eu fui enganado, traído, humilhado. E o pior,
Todos deviam saber. Armando sabia. Carmen sabia. Quantos mais sabiam? Os funcionários antigos da fábrica cochichavam? Riam de mim pelas costas? Olha lá o Raul criando os filhos do patrão. Era por isso que eu subi de cargo. Não por competência, mas por pena? Ou para me manter por perto, controlado, calado? Voltei para casa com os resultados dos exames. Espalhei tudo na mesa da sala de jantar. As provas do crime. Servi uma dose generosa de conhaque, depois outra, depois perdi a conta. Aquela bebida era velha, fazia anos que tinha no armário, só para enfeite. Mas eu precisava de coragem líquida para processar tudo. Comecei a montar o quebra-cabeça completo. Os depósitos, as promoções, tudo. O caso clássico. O patrão rico e a funcionária jovem e bonita. Mas o que eu queria entender era se tinha sido um caso passageiro, se durou anos, ou a vida toda dela. Passaram-se 3 meses desde que descobri tudo. 3 meses carregando esse peso sozinho. 3 meses olhando para os meus filhos e vendo o rosto de outro homem. 3 meses fingindo normalidade enquanto morria por dentro. A covardia me impedia de contar qualquer coisa. Sandra foi a que mais percebeu a mudança. Mulher e enfermeira, dupla percepção. Ela me levou no médico, achou que eu estava com depressão. O médico passou antidepressivo. Tomei por 1 semana e parei. Não era depressão química que eu tinha, era lucidez dolorosa. Não existe remédio para a verdade. Numa tarde, Sandra trouxe álbuns de foto para ver comigo. Achou que recordar momentos bons ia me ajudar. Cada foto era uma tortura. Roberto bebê no meu colo. Mentira. Marcos aprendendo a andar segurando minha mão. Mentira. Sandra no meu ombro, na praia. Mentira. 40 anos de mentiras fotografadas e guardadas em álbum. Sandra parou numa foto específica. Era do aniversário de 15 anos dela. Carmen tinha feito uma festa surpresa. Na foto estávamos os 5 abraçados, sorrindo. Éramos tão felizes, ela disse. Uma família perfeita. Quase contei ali. A verdade queimou na garganta. Mas olhei o sorriso dela na foto, o brilho nos olhos, e não consegui. Não consegui destruir a memória perfeita que ela tinha. Comecei a ir ao psicólogo. Não podia contar para ninguém conhecido, então procurei um bem longe. Dirigia 1 hora para ir e 1 para voltar. Nas primeiras sessões não consegui falar. Ficava olhando para o relógio, suando, tremendo. Na 4ª sessão, vomitei tudo. Literalmente. Tive que ir ao banheiro vomitar de nervoso. Depois voltei e contei tudo. O psicólogo, Dr. Paulo, um senhor de uns 60 anos, me ouviu sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Depois disse que era uma das histórias mais difíceis que já tinha ouvido em 30 anos de profissão, pois apesar de ser médico, era também um homem e conseguia ter empatia com minha situação, mas agiu como profissional. Disse que não existia resposta certa sobre contar ou não para os filhos, que eu precisava pensar no que seria melhor para todos, principalmente para mim. Continuei indo toda semana. Era o único momento que eu podia falar sobre isso. Chorei mais naquelas sessões do que em toda a minha vida adulta. Chorei de raiva, de tristeza, de frustração, de saudade. Saudade do tempo que eu não sabia. Ignorância às vezes é uma bênção. Dr. Paulo me fez pensar em coisas que eu não queria. Tipo, se Carmen tivesse contado no início, eu teria criado os filhos do mesmo jeito? Provavelmente não. Teria me separado. Ela teria ficado com Armando ou criado os filhos sozinha. As crianças teriam crescido sem pai presente ou com um padrasto. Teriam tido a infância que tiveram, a educação, o amor. Isso me deixava ainda mais confuso. Carmen me traiu, mas também me deu a chance de ser pai. Me enganou, mas também me presenteou com 3 filhos. Me fez de idiota, mas também me fez feliz por 40 anos. Como processar isso? E o pior, eu amava ser pai. Se ela não tivesse feito o que fez, seríamos um casal sem filhos.
Será que eu teria coragem de adotar uma ou mais crianças? O pior eram os domingos. A família toda se reunia para almoçar, todos juntos na mesa que Carmen comandava. Agora eu fazia a comida, mal e porcamente, mas fazia. Todos riam, conversavam, contavam da semana. Família normal, família feliz. Família construída em cima de mentira. A gota d'água foi quando Roberto anunciou que ia ter o terceiro filho. Ele e a esposa estavam radiantes. Iam colocar o nome de Raul se fosse menino em minha homenagem. Eu deveria estar feliz, mas só conseguia pensar que era mais uma criança na árvore genealógica falsa, mais uma mentira se perpetuando. Pelo caminho que as coisas estavam sendo levadas, certamente eu levaria para o túmulo aquele segredo pesado, assim como Carmen fez. Mas viver com isso sozinho estava me matando. Eu olhava no espelho e não reconhecia mais quem eu era. Pai? Não pai? Avô? Não avô? Viúvo de uma mulher que amava outro? Ou viúvo de uma mulher que me amava do jeito dela? Inferno, minha filha, que inferno! Decidi. Ia contar. Tinha que contar. A verdade dói, mas a mentira mata devagar. E eu já estava morrendo há meses. Marquei para um sábado à tarde. Liguei para cada um separadamente, disse que precisava conversar sobre algo importante da família. Roberto achou que era sobre herança, testamento. Marcos pensou que eu ia anunciar que estava doente. Sandra teve certeza que eu ia dizer que estava namorando alguém. Todos vieram curiosos, nenhum preparado. Pedi para virem sem os cônjuges, sem as crianças, só nós 4. Eles estranharam, mas concordaram. Preparei café forte, comprei bolo, biscoitos, como se açúcar fosse amenizar o que eu tinha para dizer. Eles chegaram quase juntos, risonhos, fazendo piada sobre o mistério todo. Sentamos na sala, os 3 no sofá, eu na poltrona de frente, entre nós, a mesa de centro com os porta-retratos de sempre, fotos de família feliz, mentiras emolduradas. Comecei devagar. Disse que depois que a mãe deles morreu, eu descobri algumas coisas, que fui ao médico fazer exames de rotina. Contei sobre o primeiro urologista, os exames hormonais, o espermograma. Vi a confusão no rosto deles. Por que o pai está contando isso? Quando disse a palavra azoospermia, Sandra, que é enfermeira, entendeu primeiro. O rosto dela ficou branco. Pai, o que o senhor está dizendo? Continuei. Contei sobre o segundo médico, os exames genéticos, a confirmação. Infertilidade congênita. Desde nascença, impossibilidade total de gerar filhos. Sandra começou a chorar na metade do assunto, enquanto os outros ainda estavam perdidos. Fui até o quarto e tirei os envelopes da gaveta. Os resultados dos DNA. Verifiquei os nomes e coloquei na mesa, um para cada um. Expliquei que precisei ter certeza, que fiz o teste sem eles saberem, que me perdoassem a invasão. Roberto pegou o envelope dele primeiro. Abriu com mãos trêmulas. Leu. Releu. 0%. O papel caiu da mão dele. Sandra pegou o dela chorando. Nem precisou abrir todo. Viu o resultado pela fresta. Marcos foi o último. Abriu, leu, dobrou cuidadosamente e guardou no bolso. O silêncio foi sepulcral. Dava para ouvir o relógio da parede, um carro passando na rua, um cachorro latindo longe. O mundo continuava enquanto o nosso desabava. Sandra foi a primeira a falar, entre soluços. Quem é nosso pai, então? A pergunta que eu temia e esperava. Contei sobre os extratos bancários, sobre as fotos, sobre Dr. Armando. Vi o reconhecimento nos olhos deles, as peças se encaixando, as semelhanças físicas fazendo sentido, os privilégios explicados, a ascensão da família compreendida. Roberto se levantou de repente. Não, isso é mentira, não pode ser. Andou pela sala como um leão enjaulado. A mãe não faria isso, ela não era assim. Mostrei tudo o que tinha encontrado, com dor, mas mostrei. Roberto se reconheceu na foto. Roberto percebeu que eu tinha começado a chorar e resolveu dizer: Calma, pai. Nós somos uma família.
Ainda somos. Isso não muda o que vivemos. Sandra levantou e veio me abraçar. É por isso que o senhor andava tão estranho nos últimos dias, tadinho. Não chora, pai, não chora. Os três me abraçaram e choramos todos. Expliquei tudo desde o começo, que descobri que não podia ter filhos em exames de rotina e que não deu tempo de contar nada para a mãe deles, que guardei o segredo por meses, tentando decidir se contava. Me consultava até com psicólogo, que não aguentei mais o peso daquele segredo. Passei as horas seguintes respondendo perguntas. O quadro completo da farsa. Acontece que depois que contei, meus filhos queriam, porque queriam confrontar Armando, conversar, entender o lado dele. Roberto foi o único contra. Sandra a favor. Eu não sabia. Encarar o homem que destruiu minha vida. Votamos. 3-1. Íamos procurar Armando. Descobrimos a mansão de luxo que ele morava. Mas na hora da verdade mesmo, eu não fui. Amarelei. Não quis encarar aquele homem. Falei que eles fossem e levassem até os exames, caso ele quisesse negar. Iria esperar ansiosamente até eles voltarem. Foram num sábado, os três. Eu em casa, quase tendo um infarte, imaginando 1000 situações na minha cabeça. Era noite quando apareceram lá em casa com as novidades. Disseram que tinham chegado na mansão dele, uma casa dessas que a gente vê em filme, com portão eletrônico, câmeras por todo lado, jardim que parecia campo de golfe. O porteiro avisou por interfone quem tinha vindo conversar com o doutor. Demoraram uns 10 minutos até liberarem a entrada. Provavelmente o velho ficou em pânico, tentando decidir se recebia ou não. Quando foram chegando perto da casa principal, uma construção de 3 andares, toda de mármore e vidro, viram Armando esperando eles na porta. A porta daquela casa, me disseram, dava o tamanho de um sobrado inteiro. O homem parecia uma miniatura de gente ali na frente, as roupas casuais, esperando eles de olhos arregalados. E então disse assim que eles se aproximaram. Vocês vieram. Como se esperasse por aquilo há anos. Roberto me contou que foi direto ao ponto, nem cumprimentou direito. Mostrou os exames de DNA, perguntou se ele tinha algo a dizer. O velho começou a tremer, pediu para entrarem, disse que não podia conversar ali fora, que os empregados podiam ouvir. Entraram numa sala que Sandra descreveu como maior que nossa casa inteira, cheia de obras de arte, móveis de madeira de lei, um piano de cauda no canto. Armando mandou os empregados saírem, fechou todas as portas, sentou numa poltrona de couro e começou a chorar. Um homem de 76 anos, poderoso, milionário, chorando como criança. Confirmou tudo, o caso de anos com Carmen, que os 3 podiam ser filhos dele, que sempre soube, sempre acompanhou de longe, mas nunca pôde assumir. Marcos me disse que perguntou por quê nunca assumiu, por que manteve a mentira. Armando explicou que era covarde, que tinha medo de perder tudo, o império que o pai dele construiu, o nome da família, o status social. Elizabeth, a esposa dele, vinha de família ainda mais tradicional e poderosa. Se soubesse, destruiria ele social e financeiramente. Os contratos, os negócios, tudo dependia da imagem de família perfeita que mantinham. Enquanto ele falava, ele chorava. Sandra perguntou sobre Carmen, quanto tempo ficaram juntos, se ele realmente a amava ou se foi só uma aventura que se prolongou. O velho se ajeitou na poltrona, limpou as lágrimas com um lenço de seda e começou a contar. Disse que o caso começou logo que ela entrou ali para trabalhar, quando Carmen era novinha e ele já tinha quase 40 anos, que ficaram juntos às escondidas por mais de 20 anos. Durante esse tempo, nasceram eles. Mas eu nunca tive certeza se eram meus, ele confessou. Carmen era casada, tinha vida íntima com Raul. Cada vez que ela engravidava, eu ficava na dúvida. Seria meu ou dele? Carmen também não sabia. Ela dizia que as datas batiam para os 2 lados. Roberto ficou chocado.
O senhor quer dizer que nem a mãe sabia de quem éramos filhos? Exato. Ela tinha as suspeitas dela, principalmente quando vocês foram crescendo e algumas semelhanças apareceram. O nariz fino de Roberto, os olhos verdes de Marcos, mas nunca teve certeza. Teve uma época que eu quis fazer o exame de DNA, mas ela preferiu não saber. Era mais seguro para nós dois viver na dúvida. Sandra então perguntou por que o caso terminou. O velho suspirou fundo. Carmen decidiu parar. Disse que vocês três já estavam grandes, formados ou quase, e que ela queria viver o resto da vida sem mentiras. Não podia confessar as antigas, mas podia pelo menos parar de criar novas. Disse que Raul não merecia aquelas mentiras nem traição. Ele disse que Carmen foi irredutível. Mudou de setor na empresa, se afastou completamente. Ele disse que continuou depositando dinheiro na conta dela, mas ela nunca mais tocou naquele dinheiro depois de 2003. Foi um advogado que disse depois. O velho então revelou para eles. Só tive certeza que vocês eram meus filhos agora, quando vocês apareceram aqui com os exames. Imaginem, vivi quase 40 anos na dúvida. E só agora, velho, descubro que sim, são meus filhos biológicos. Mas o que adianta? Raul criou vocês. Ele é o pai verdadeiro. Foi aí que a coisa ficou tensa, me contaram. Armando se levantou, foi até um quadro na parede, tirou ele e revelou um cofre. Abriu com digital e senha, tirou de lá vários malotes grossos de dólares. Colocou em cima da mesa de centro. Aqui tem 3 milhões de reais, ele disse. 1 milhão para cada um. É pouco pelo que deixei de dar durante a vida toda, mas é o que posso oferecer agora, sem levantar suspeitas da Elizabeth. Peguem, é de vocês por direito. Roberto disse que foi como levar um tapa na cara. O homem achava que podia comprar o silêncio deles, comprar o perdão, comprar uma família com dinheiro. Sandra ficou indignada. Marcos, sempre mais calmo, devolveu os malotes para o velho. Armando então começou a implorar. Se ajoelhou, um homem de 76 anos de joelhos no chão, implorando. Por favor, não contem para ninguém, principalmente para Elizabeth. Ela está doente, tem problema de pressão, pode ter um derrame se souber. Eu imploro. Pelos anos que não pude ser pai de vocês, me deixem pelo menos morrer com alguma dignidade. Roberto disse que sentiu nojo. Um homem que teve a vida toda para assumir os filhos, agora velho, ainda preocupado com a própria imagem. Pedindo para manter a mentira não por amor, mas por covardia. Sandra chorou de raiva. Disse que ele não merecia ser chamado de pai, que pai de verdade era quem criou, quem cuidou, quem amou sem se importar com DNA. O velho ainda tentou apelar. Disse que amava os três, que sempre amou, que acompanhou cada conquista de longe. Mostrou uma gaveta cheia de recortes de jornal, fotos tiradas de longe em formaturas, casamentos, nascimento dos netos, uma vida inteira documentada às escondidas. Disse que mandava dinheiro todo mês para a conta de Carmen não por obrigação, mas por amor, para garantir que os filhos tivessem o melhor. O Senhor não nos deu o melhor, Marcos respondeu. O melhor não é dinheiro, é presença, é abraço quando a gente cai de bicicleta, é bronca quando faz coisa errada, é orgulho quando a gente acerta. Isso quem nos deu foi meu pai Raul. Ele é nosso pai, o único pai que reconhecemos. Saíram de lá deixando o velho chorando, na sala de milhões de reais, sozinho com sua covardia e seus quadros caros. Roberto disse que quando olhou para trás, viu Armando pequeno, murcho, derrotado, mesmo com toda aquela riqueza em volta. Mas vamos combinar, né, minha filha? Não vou ficar aqui pintando o homem como vítima. Armando sofreu? Sofreu nada. O homem tinha uma mansão, empregados, carrões na garagem, 4 filhos legítimos que a esposa dele, Elizabeth, deu para ele. Sandra descobriu depois que no dia que eles foram lá,
A mulher dele estava viajando para os Estados Unidos com o filho mais novo deles, um rapaz de 30 e poucos anos que administra os negócios da família por lá. Por isso ela não viu nada daquela cena degradante do marido chorando e implorando. Para você ver, né? O mais novo dele tinha praticamente a mesma idade dos meus filhos, então ele estava fazendo a forra com a esposa, a Carmen. E sabe-se lá quantas amantes. Baixaria era a Carmen aceitando ser amante por 20 anos. Se é que aquilo tudo era verdade. No carro, voltando para casa, Roberto disse que os três conversaram sobre tudo aquilo. Sobre o homem patético que acabavam de conhecer. Rico? Sim. Poderoso? Com certeza. Pai? Nunca. Marcos comentou que Armando parecia aqueles reis antigos que tinham filhos bastardos espalhados pelo reino, mas só reconheciam os legítimos. Sandra foi mais dura ainda. Disse que, pelo menos, os reis antigos assumiam os bastardos, davam título, terras. Armando nem isso. Só dinheiro escondido numa conta secreta, como quem paga a puta, com perdão da palavra. Mas tem uma coisa que me consola. Quando meus filhos saíram de lá, deixaram claro que eu sou o pai deles. O único, o verdadeiro. E isso, com todo o dinheiro do mundo, Armando nunca vai poder comprar. Naquela noite, jantamos juntos, os 4. Pedi pizza, coisa que Carmen nunca deixava porque dizia que era porcaria, mas era dia de celebrar. Celebrar que mesmo com toda a mentira, toda a traição, todo o engano, nós éramos uma família de verdade. Não perfeita, não tradicional, não biologicamente correta, mas nossa. Decidimos ali algumas coisas. Primeiro, que o segredo ficaria entre nós. Não por Armando, mas por nós mesmos, para proteger a memória de Carmen e nossa família. Segundo, que nada mudaria entre nós, eu continuaria sendo o pai, eles os filhos, os netos continuariam sendo meus netos. Terceiro, que íamos fazer terapia familiar, para processar tudo isso juntos, sem deixar mágoas ou ressentimentos estragarem o que construímos. Sandra fez uma proposta que me emocionou. Disse que queria fazer uma tatuagem com meu nome e a data do meu nascimento, para deixar claro para o mundo quem era o pai dela. Roberto e Marcos concordaram na hora. 3 semanas depois, os 3 apareceram com as tatuagens, pequenas, discretas, mas eternas. Faz 7 anos agora desde aquele dia quando eles foram confrontar Armando. 7 anos desde que meus filhos me escolheram como pai, definitivamente. Até agora estou com 6 netos. A vida continuou, graças a Deus, com altos e baixos normais de qualquer família. E sabe de uma coisa? Se pudesse voltar no tempo, sabendo tudo o que sei hoje, mudaria alguma coisa? Não. Nem uma vírgula, porque no fim, o que importa não é como a família se forma, mas como ela se mantém. E a nossa se mantém com amor, respeito e escolha mútua. Carmen, lá onde estiver, deve estar sorrindo, porque apesar de todas as mentiras dela, ela tinha razão numa coisa. Eles sempre foram nossos filhos. Não importa o que diga o DNA. Obrigado por me ouvirem contar essa história complicada, dolorida, mas real. Agora vocês sabem que família é muito mais que sangue, é escolha. E sou o homem mais feliz do mundo, porque fui escolhido para ser pai, e não existe honra maior que essa. E para você, mulher que assistiu todo esse relato, temos uma notícia maravilhosa. Depois de tantos pedidos sobre as dúvidas da menopausa, criamos um verdadeiro tesouro, o e-book Menopausa, o guia completo, 5 suplementos que você não vai se arrepender de experimentar. Minha filha, criamos esse guia para ajudar todas as mulheres a passarem por essa fase com dignidade e qualidade de vida. Você vai entender tudo sobre menopausa de forma clara, conhecer os 5 suplementos essenciais que realmente fazem a diferença, com protocolos testados, explicações sinceras sobre reposição hormonal e orientações sobre baixa libido. Incluímos um guia prático de onde comprar cada item, o que precisa de receita médica e o que não precisa. E tem bônus especiais. Fórmula para os cabelos não ficarem brancos
e dica poderosa para acabar com o melasma. Esse guia casa perfeitamente com nosso outro tesouro, 100 chás das avós para diversos males, que tem receitas especiais que também ajudam durante a menopausa. Imagina ter os dois conhecimentos na palma da sua mão. Para conhecer esses livrinhos preparados com tanto carinho, clique no link fixado no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Atenção! Estes livrinhos são digitais. Não chegarão em sua casa via correios. Que Deus abençoe você e sua família.